aqui, acho que todo mundo, quem está no grupo já acompanhou algumas publicações. Então, o Gustavo, ele é cristão, ele é facilitador do movimento Nós na Criação e da ABU Sustentabilidade. Além disso, ele é graduado e mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Uberlândia e doutorando em Relações Internacionais com ênfase em Política pela PUC-MG, em Minas Gerais. Então, Gustavo, eu não sei se vai trazer slides, se você quiser projetar aí para nós. Já vou colocar. É um prazer ter você aqui conosco para poder ouvir um pouquinho e compartilhar aqui os seus conhecimentos. E a gente está bem animado para poder ouvir o que você tem que falar, tá bom? Amém. Só compartilhando aqui. Tá dando para ver legal? Para mim chegou, mas não está no modo de apresentação. Certo. Fica com a minha pequena, eu queria deixar meu rostinho não tão bonito, mas acho que ajuda para ver o que eu estou dizendo. Eu queria colocar com... No Google Meet eu nunca consegui ver se tem jeito de fazer isso. Deixa eu tentar. Porque, no caso, só com 2 telas mesmo, assim, acho que. Mas nos outros lugares dá para minimizar e ver você, mas aqui não tá dando. Então vamos assim mesmo. Dá para a gente... as telas, uma outra ideia. Isso, dá para dividir as telas e apresentar só essa. Não, eu digo, se você tiver só em uma tela, você divide ela em 2. Essa tecla do Windows seta para a direita ou para a esquerda, e você divide ela de forma exata. Aí uma fica para apresentação e a outra para cá. Vamos de tela inteira, isso tudo bem. Só carregar aqui que tá... Eu fiz uma apresentação um pouco longa, mas eu vou tentar, principalmente no começo, só fazer um panorama, para a gente ficar dentro de 1 hora mais ou menos, né, que é a ideia. Pronto. Tá mal da apresentação aí? Isso, chegou para mim. Legal. Certinho. Então já vou iniciando, logo já me apresento. Só falando a ideia que eu tive inicialmente, eu acho que eu acabei falhando em parte em fazer da forma que eu gostaria, mas está tudo bem. Eu pensei em falar sobre agrotóxicos e a crise ecológica, porque acho que em alguma medida não dá para falar mais de uma questão especificamente, né, ou de uma forma isolada. Não com um nível de urgência, né, e de desafio que a gente tem hoje lidando com a crise atual. E também, em parte, também por um viés meu, né, porque eu estudei sementes transgênicas no mestrado, né, especificamente a criação de propriedade intelectual e a formação de um mercado oligopolizado por poucas empresas, né, como que isso se deu, como que isso está hoje. E agora no doutorado eu estou querendo ver a relação entre a produção, né, de alimentos, mas não só de alimentos, produção agrária geral, né, com a crise ecológica, né, em que medida a forma que a gente produz comida afeta a biosfera. Tá, que esse é um objeto gigantesco, né, mas eu quero ver isso olhando especificamente com como a agricultura tem tentado, né, parte da produção agrícola, transitar para um capitalismo verde, digamos assim, né, os limites disso, as contradições disso. Como tem 1 ano e meio ainda, acho que dá para recortar um pouco mais com o tempo. Mas então eu estou justamente nesse meio ponto, né? Deixa eu pôr um cronômetro aqui para não me perder. E aí por isso eu coloquei, né, junto com a crise ecológica, acho que vai fazer mais sentido quando a gente for falando. Só um momento que eu vou colocar o cronômetro aqui. Pronto. Me apresentando muito rápido, né, já fui apresentado também, mas mais uma vez, eu me chamo Gustavo Lagares, sou integrante do movimento Nós na Criação, que está com a nossa querida Jéssica aqui, não sei se mais alguém vai participar. O Nós na Criação, ele tem é um movimento cristão com um viés socioambiental, que tem atuado em várias cidades na proteção de parques, na proteção de rios, né, no caso do TGPO lá em Sergipe. Aqui em Patos eu estou atuando junto com autoridades, com ONGs, na tentativa de preservar
parque, o Parque da Mata do Catingueiro, que está sendo destruído cada ano que passa por incêndios, enfim, uma atuação diversa, e a gente também estuda a Bíblia, estuda teologia da criação, teologia da colonial, enfim, tudo que tem a ver com esse tema de alguma forma, né? E eu queria já sugerir para quem tiver interesse em nos conhecer mais. Eu também sou abeuense, né, e eu digo isso porque minha trajetória tem muito a ver com a ABU, minha trajetória na fé também, eu me converti já no final da faculdade, né, geralmente as pessoas deixam a igreja no final da faculdade, eu entrei na igreja. Brincadeira, né, cada um tem a sua história, mas comigo foi um pouco invertido na média, né, e também, recentemente, eu participei de um curso da ABU, na organização do curso. A ABU, para quem não conhece, é Aliança Bíblica Universitária, né? Basicamente, a gente estuda a Bíblia na universidade e pensa em como ser missionário ali. E a gente agora vai lançar um material também, tá para sair, sobre sustentabilidade e fé, né? Eu tenho uma participação nele, inclusive o texto que eu mandei para vocês. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de ler os textos que eu mandei também. Alguém poderia dizer, caso tenha lido? Eu consegui ler o texto menor, a sua dissertação eu não consegui ler tudo. E assisti o link também do documentário que você mandou. Legal. Aquele documentário é ótimo. Os textos que eu enviei sobre teologia da criação, arqueologia, eles têm... são os textos que vão estar no livro, inclusive, né? Quando vai ser um livro, um e-book, quando sair eu vou divulgar aí. E por fim, sou graduado, mestre e agora doutorando em Relações Internacionais. E desde meados da minha graduação, eu fui me distanciando um pouco da minha área mesmo, né, apenas em parte, e transitando mais para uma linha ecológica também, né, o que não foge da minha área, mas acaba que eu fui buscando, né, ter um olhar mais interdisciplinar. Essa foto tem muitos anos já, eu estou no assentamento lá perto de Uberlândia, pegando... na enxada, literalmente. No caso era uma pá, mas a gente estava só quebrando a compostagem, então não tem problema. E resumindo a história, foi a partir daí que eu comecei a estudar a questão ambiental, ecológica, agora eu estou dentro de uma área que se chama ecologia política, né, ou ecologia política internacional, mais especificamente, que basicamente busca entender como os processos ecológicos, né, são afetados pelas relações políticas humanas. Então, não simplesmente pela ação humana, mas por relações sociais, políticas, econômicas, né? A ecologia política é uma parte da economia política, na verdade. Então, é um olhar que congrega justamente disciplinas das ciências naturais com a ciência social, que é um desafio tremendo, né? Não se espantem, assim, se for necessariamente entrar em questões políticas, né? Porque é parte da minha área de pesquisa, mas acho que é bastante justificado. Não estou falando necessariamente de partidarismo aqui, mas de questões de como se dá a formação, as decisões políticas sobre como produzir alimento, como transportá-lo, tudo mais, né? Então, o panorama da apresentação, eu vou falar muito rapidamente sobre teologia da criação e crise ecológica. Cada um poderia ter um curso de aulas, né, semanas, mas quero só fazer uma coisa muito breve. Eu sei que vocês tiveram já uma aula com uma autora do livro de teoambientologia, esqueci o nome dela agora. Então, imagino que vocês já estão mais ou menos por dentro disso também, talvez já até conheçam muito mais. Depois falar sobre a organização da produção de alimentos, como se dá globalmente, né, e a partir de uma bibliografia que se chama Regimes Alimentares, que é onde eu trabalho. Eu falar um pouco da formação, né, da indústria agroquímica, a Revolução Verde, que é um processo de globalização de uma forma específica de produção agrícola, como que está o oligopólio agroquímico hoje, os agrotóxicos no Brasil e, finalmente, um pouco de ecologia no meio disso tudo, né? Com um monte de coisinhas assim, mas eu espero que faça sentido na fala como um todo. Tem mais delongas, né? Eu queria começar, né, como a gente está no espaço de fé cristã, trazendo à memória Gênesis, né, como um todo, e pensar, aliás, o Pentateuco, né? Pensar como a narrativa de Gênesis, e isso eu estou falando a partir do John Walton, a partir do N.T. Wright também, que vai falar coisas nesse sentido, como a narrativa de Gênesis descreve para as pessoas daquela época a criação de um santuário, né, ou de um templo. Então, por exemplo, os 7 dias fazem um paralelo com os 7 dias de celebração da construção do templo, né?
ou você tem ainda os vários símbolos no templo que remetem a Gênesis, né? Então, o jardim, né, acho que o castiçal, não lembro se esse é o nome correto, fazendo menção à árvore da vida, o Santo dos Santos como o centro do jardim, onde ficava a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, né? Ali onde estão as leis, né? Onde que Moisés colocou na Arca da Aliança como a árvore do conhecimento do mal, que não pode ser tocada, né? Que senão leva à morte. Uma série de relações que para um leitor daquele período ficaria muito evidente, né? E aí isso é muito interessante porque de tudo isso a gente pode perguntar como isso se aplica, né? O fato de que a Gênesis está falando da criação de um templo diz muito para nós porque nesse templo a gente não deveria fazer imagens, né? E isso não é um capricho de Deus, ou um detalhe, mas porque o próprio Deus fez a sua imagem e semelhança para representá-lo na Terra, né? Então, toda a narrativa aponta justamente para isso, né? Para uma pergunta que seria muito comum de ser feita na época, né? De qual é o nosso papel aqui e o que gera a ordem nesse templo cósmico, né? E a ordem está ligada à ação divina, a criação, a boa criação, mas também a ação divina por meio de nós, né? Seus incumbidos de organizar esse espaço, geri-lo de uma forma amorosa, correta, santa, enfim, né? Então é um papel múltiplo da humanidade, tanto de bom gestor, né? De bons gestores, que aí Adão é tanto o homem quanto a mulher, né? Adão significa humanidade ali no segundo capítulo de Gênesis, também como sacerdotes intermediários ali com Deus e imagem desse Deus, né? Outro aspecto que me chama muita atenção é o fato de que na lei judaica existe um espaço muito específico dado para a questão da terra, né? E essa relação com a Terra tem a ver tanto com a salvação da humanidade, a redenção, quanto com a formação de uma sociedade igual, uma sociedade igual não digo todo mundo mesmo trato, mas com mais igualdade, mais acessos, né? E principalmente justiça, para que essas pessoas tenham fartura e vivam em paz, né? E eu estou falando do ano do jubileu. Não vou entrar em detalhes aqui em relação ao jubileu, mas eu estou trazendo ele para dizer o seguinte, né? Quando Cristo começa seu ministério, ali em Lucas 4, ele vai justamente ler uma passagem de Isaías 61, onde Isaías está falando do ano aceitável do Senhor, né? Onde os cegos vão enxergar, aqueles que têm fome vão se alimentar, e os cativos vão ser libertos, né? E ele vai dizer que hoje, né, naquele dia, essa profecia se cumpria, dando, né, um indício ali que ele está falando que o ano do jubileu estava sendo cumprido, mas não um jubileu qualquer, né, um jubileu também cósmico, né? E aí, então, ele está anunciando a chegada de um reino, de uma nova ordem cósmica, né, que não mais está submetida ao pecado, que eu pulei aqui um detalhe, né, que é o fato de que as pessoas, os seres humanos, decidiram seguir seus próprios caminhos, né, e não viver conforme a imagem e semelhança de Deus, e nesse processo criaram uma ordem caótica, maligna, né, com suas contradições, seus problemas, e a gente pode ver isso aí até hoje, né. E aí Cristo está falando, olha, essa ordem que foi construída, né, esse reino que está melhor representado por Roma, naquele caso, que diz ter boas novas, ele não tem as boas novas verdadeiras, né, eu as trago. E é um anúncio tanto do agora quanto do por vir, né, e a gente tem esse papel duplo de vivenciar essa realidade do reino nesse momento, mas também esperar o retorno dele para que ele se consuma plenamente, né. E para finalizar, entendendo que a vontade de Deus, né, ou a oração, né, para que o reino dele venha, é para que a vontade dele seja feita na terra. Então, a gente não está falando de uma visão, pelo menos de onde eu parto, né, e a compreensão que eu tenho da Bíblia, visão escapista de que a gente vai para um outro lugar e lá tudo vai ser bom, né. Não tem um plano B, Deus está falando dessa terra ser renovada, né, ser restaurada, e da gente habitar nela com Cristo, né. E aí, como o Apocalipse vai dizer, Apocalipse 20, que ali não tem templo, né, porque Cristo, né, Deus está com todos. Então, na verdade, a própria criação volta a ter cumprir o seu papel pleno de templo, né. E isso eu acho que é importante para a gente ter como uma referência, um ponto de partida, para pensar qualquer questão nas nossas vidas, né, mas sobretudo para uma discussão sobre ecologia e, no caso, agrotóxicos, especificamente.
Outro ponto que eu queria trazer, eu vou tentar ser muito breve para não estar todo mundo aqui, em relação à crise ecológica de forma mais abrangente, né? Tem um autor que eu gosto bastante, chama Jason Moore, ele vai dizer que a maneira como conceituamos as origens de uma crise tem tudo a ver com como escolhemos responder a essa crise, né? Ou seja, pensar de onde iniciou essa crise, o que causa ela, de certa forma, né? É fundamental para a gente poder ter uma resposta adequada de tentativa de resolução ou de, pelo menos, melhoria em algum sentido, né? E isso não é pouco, isso, na verdade, é o mais importante, né? Porque não adianta a gente ter todo o esforço do mundo com uma direção que está equivocada, com um problema. E a forma que é mais, né, num contexto mais científico hoje, de ser lidado com isso, né, com a crise ecológica, eu não sei se eu diria mais comum, mas que é cada vez mais prevalecente, né, tem crescido muito, tem sido muito debatido nos últimos 20 anos, é o antropoceno. Né, e basicamente é a noção de que a gente entrou numa nova época geológica, né, em que a principal força, né, de impacto nessa época é a humanidade como um todo, né, a espécie humana. E aí tem uma descrição mais resumida aqui, vai dizer o seguinte: com base na crescente evidência de uma influência humana profundamente negativa nos processos biológicos, químicos e geológicos da Terra, o químico atmosférico Paul Crutzen e o economista Eugene Stormer sugeriram em 2000 que uma nova época geológica deveria ser adicionada à escala geológica, o chamado antropoceno. O conceito descreve uma transição para um mundo pós-holocênico, no qual as atividades humanas mudaram o sistema terrestre para um estado não analógico crítico. E quando está dizendo holoceno aqui, é importante pensar que são os últimos 12 mil anos, mais ou menos, 11.600 anos, em que os seres humanos tiveram seu maior crescimento populacional, avanço tecnológico, formação das chamadas civilizações mesmo, né? Principalmente a partir da agricultura, né? Então é um período relativamente estável ecologicamente, né? Principalmente climaticamente falando, em que, com certeza, isso teve um papel para permitir esse crescimento, esse florescimento humano, né? E, portanto, faz sentido pensar que a gente não quer sair, ou não gostaria de ter saído, porque já estamos saindo, né, desse ótimo do Holoceno. E outro ponto importante, por que a gente está saindo, né, desse ótimo? Existe uma área de pesquisa chamada Sistema Terra, né, e esses autores eles vão estabelecer uma noção de fronteiras planetárias. Então, a gente estaria transgredindo várias fronteiras planetárias e se aproximando de transgredir outras, né? As principais aqui seriam as mudanças climáticas, ou a mudança global do clima, né, um termo mais correto, porque é uma grande mudança, né? O ciclo do nitrogênio, que está sendo quebrado, principalmente como a gente vai ver por conta da produção agrícola, da forma que ela é feita. O ciclo do fósforo está se aproximando disso, e o ponto mais problemático, né, de longe, é a perda de espécies. Eu até vi que numa próxima aula vocês vão falar sobre isso, né? Então eu deixei esse ponto um pouco para vocês verem mais profundidade depois, mas é um ponto, talvez o mais importante junto com mudanças climáticas, pensando no impacto que isso tem para a criação como um todo, né? Mas para nós também, porque pensando em termos ecológicos, né, as relações tróficas, né, ou seja, de um se alimentar do outro, e relações em sentido mais amplo, são fundamentais para o equilíbrio ecológico, né? Então, quando você perde uma espécie, você pode perder o equilíbrio de todo um bioma, né? Sem falar que a gente não conseguiu fazer mamute até hoje, né? Não tem muito retorno. Algum ponto até aqui? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Por que o antropoceno não começa na Revolução Industrial? Boa pergunta. Existe uma grande discussão de quando o antropoceno iniciaria, né? Isso ainda não foi decidido, mas existe mais ou menos um consenso, embora o próprio antropoceno não tenha sido aceito pela Sociedade Internacional de Geógrafos, se eu não me engano o nome é esse. Existem propostas que o ser humano sempre causou um tipo de antropoceno, né, desde que ele dominou o fogo, ou a agricultura, um pouco mais recente, até propostas mais recentes, né. Inicialmente, a proposta era de que, com a emissão no século XIX ali, de gás de efeito estufa, a partir da criação do motor a vapor,
é que você teria, então, os primeiros sinais de mudança climática evidentes, né? E, portanto, isso marcaria a primeira transformação a nível global de uma nova época geológica. Importante comentar só que época geológica é um período específico da geologia, né? Existem períodos maiores, os íons, as eras, né? E, no caso, a época é um período menor. E que é marcado, né, a mudança precisa de um golden spike, que é uma espécie de marcação, né, de ouro, que indica essa transformação bioquímica, né, significativa. Então, os gases de efeito estufa ali seriam representantes disso. E outro termo para isso é um estratótipo, né, que apresenta essas modificações. Com mais discussões, os propositores do Antropoceno foram chegando à conclusão que o período que realmente seria a marca disso é após a década de 50, chamada Grande Aceleração. E fizeram, né, compilaram uma série de dados para dizer, olha, é aqui que existe uma inflexão radical na mudança da superfície terrestre pelo ser humano, né? Aqui eu trouxe alguns dados, eu vou tentar passar muito rápido. O que eles vão apontar, né, a partir da década de 50, em todos os casos, é quando tem um boom populacional muito significativo, aumento do PIB global, né, e aí é interessante que eles fizeram essa distinção entre os países da OCDE e outros, né, e aí você percebe que o aumento da população tem uma parcela muito grande dos BRICS e outros, né, os países periféricos, mas quando a gente olha os outros dados, em geral, são os países da OCDE que ocupam boa parte do gráfico, né, então o crescimento do PIB, basicamente, país da OCDE. Consumo de fertilizantes, um pouco mais dividido ali, por causa da China e do Brasil, principalmente, mas se não, também, basicamente, país da OCDE. Investimento externo também, grandes reservatórios, né? Uso de água, um pouco mais dividido, uso de papel, transporte, telecomunicações. Acho que até peguei o dado... Vai assim mesmo, porque eles fizeram uma pesquisa em 2014, depois em 2010, isso é 2010, tá certo. Então, um momento de aceleração de uso industrial, de produção, né, e uso de recursos de forma geral na sociedade, né, muito, muito maior do que em qualquer período anterior da humanidade. E nesse mesmo tempo, a gente tem, olhando para as tendências do sistema Terra, né, um disparo, né, um aumento muito acelerado no uso e na emissão de vários elementos, né, de carbono, nitrogênio, que é óxido nitroso, né, que também é responsável pelo aquecimento global, metano, ozônio estratosférico, que a gente conseguiu controlar com os CFCs, né, algum tempo atrás, mas ainda tem uma certa emissão, aumento da temperatura da superfície, acidificação dos oceanos, que é outro problema muito grave que eu não mencionei, de forma geral, enfim, vou passar um pouco mais direto, depois eu vou estar mandando esse material para quem quiser, então, né, também vai ter essa referência no final. Tudo isso vou acelerar porque senão não entra no nosso tema, né, isso para trazer o fato de que a proposta, então, é que após a década de 50, que de fato o ser humano deixou essa marca na humanidade, né? E aí eu vou trazer algumas críticas à visão do Antropoceno, das quais eu partilho e eu acho importante serem colocadas, né? Primeiro, perguntar a época da humanidade, né? Existe um antropocentrismo já nessa proposta, e aí a Chris vai dizer, na verdade, o próprio nome defendido, o Antropoceno, ou Era do Homem, evoca um centramento humano que está na raiz da nossa situação ecológica, né? Mas, para além de antropocentrismo, a grande questão para mim é uma generalização eurocêntrica, né, da visão europeia, que vai pensar a espécie humana como a própria Europa, na medida em que foi a generalização do modelo social trazido pela Europa, depois dos Estados Unidos, que está, né, evidente nesses aumentos, né, nessas mudanças de todos esses gráficos. Desde o processo colonial, que eu né, acho que é importante voltar, mas principalmente ali a partir do século XIX, com a generalização de um modelo específico de sociedade, né? E aí a discussão então seria uma época da espécie ou uma época, né, marcada por uma ação de uma espécie como um todo ou de relações sociais específicas dentro dessa espécie, né? Quando a gente pensa que os seres humanos têm aí, até onde se sabe, 315 mil anos, pelo menos, de Homo sapiens sapiens.
e a ação humana destrutiva, numa escala global, não mais do que 150 anos, né? Dependendo, como a gente viu, do ponto de partida que a gente tem para perceber esse impacto, né? Mas, enfim, depois eu vou comentar outra questão. Outro ponto é o viés consequencialista dessa proposta, né? Que vai olhar, então, quando as consequências de um tipo de sociedade específica que se forma aparecem, né? Quando a gente consegue perceber as emissões, a destruição, os impactos, aí você teria o início do antropoceno, e não com o início ou a formação dessa sociedade que produziu um tipo específico de impacto ecológico, né? E, por fim, o gerencialismo também, quando você pega qualquer texto dos autores, no final eles vão trazer uma visão bastante otimista até, e um tipo de proposta heróica, assim, de que agora os cientistas têm que, né, colocar os seus braços, suas mentes para trabalhar, para que a gente possa fazer um tipo de mudança, né, como pegar um timão de um carro, de um navio, e desviar dessa rota problemática, né? Então vamos fazer um tipo de gerência boa, já que agora a gente tem consciência desses impactos, a gente vai fazer uma boa gestão disso, né? E a gente sabe que a humanidade como um todo, a sociedade industrial tem consequências dos seus impactos há muitas décadas, na verdade, né? Não foi agora que a gente descobriu e que pode fazer um tipo de gerência fácil, né? Em que basta ter bons engenheiros à frente para que a gente possa resolver isso. Eu vou passar muito breve, dá para abordar isso com mais profundidade, senão não vou entrar no nosso tema. Basicamente, o que eu quero trazer aqui é que, com esse gráfico, é demonstrar que a ocupação humana de territórios considerados naturais, ela é muito mais antiga do que se imagina, né? Há pelo menos 10 mil anos, o ser humano já está habitando áreas de floresta, áreas consideradas intocadas, né? E fazendo modificações muito significativas, né? Esse estudo do Ellis et al., ele vai dizer que 2/3 da cobertura terrestre, né, de terra no planeta já tinha impactos humanos há 10 mil anos atrás, não muito diferente do que tem hoje. A grande questão é o tipo de impacto que ocorria, né? Até 1500 a gente vê basicamente que são povos vivendo em terras com florestas, né, woodlands. E a partir de 1500, um crescimento de cidades com grande concentração humana, áreas irrigadas, pastoreio, enfim. Principalmente ali a partir de 1900, né? E que, portanto, se a questão é assim, agora o ser humano está influenciando os processos terrestres. Não, isso não é novo. A diferença é o tipo de impacto e a escala, né? Mas isso se dá há muito tempo. E aí a conclusão que eles vão dizer é o seguinte, né? A atual crise de biodiversidade é frequentemente retratada como uma luta para preservar habitats intocados. Aqui combinamos mapas globais de populações humanas e os da Terra nos últimos 12 mil anos, com dados atuais de biodiversidade para mostrar que quase 3/4 da natureza, falei 2/3, né, 3/4, tem sido moldada por diversas histórias de habitação humana e uso por povos indígenas e tradicionais. Com raras exceções, as perdas atuais de biodiversidade são causadas não pela conversão humana ou degradação de ecossistemas intocados, mas sim pela apropriação, colonização e intensificação do uso em terras habitadas e usadas por sociedades anteriores. O histórico global de uso da terra confirma que capacitar a gestão ambiental de povos indígenas, locais, comunidades locais, fiz uma tradução rápida aqui, serão fundamentais para conservar a biodiversidade em todo o planeta. Acho que é um resumo muito bom da questão. Aqui uma proposta que eu trago junto de outros autores sobre quando deveria iniciar, não o antropoceno, mas o capitaloceno, pensando nas relações sociais especificamente, mas pelo nosso tempo não vai dar. Se alguém quiser, depois tem um artigo publicado sobre isso, então eu posso passar para vocês. Falando agora, finalmente chegando na questão alimentar, por que eu fiz essa trajetória também? Porque se eu estou voltando ao período colonial para pensar que essa é a base da crise, em alguma medida, né, da nossa crise ecológica, eu vou pensar então também os agrotóxicos dentro de um contexto de governança das relações agroalimentares, né? E a bibliografia que eu trabalho para falar disso é a dos regimes alimentares, como eu tinha comentado. Basicamente, eles dividem em 3 regimes alimentares globais, existiam regimes regionais anteriormente, que vão derivar justamente da divisão internacional do trabalho,
formada pelo colonialismo, né, da divisão metrópole-colônia, e depois de centro e uma periferia globais do capitalismo. O regime alimentar britânico, ele vai ser justamente o momento em que a Inglaterra consegue grande quantidade de alimentos para alimentar a população que tinha sido expropriada do campo internamente e colocada para trabalhar em indústrias, né? Então, com os alimentos trazidos de fora, ela vai conseguir fazer o seu processo de industrialização numa escala e velocidade muito grande, né? E se tornar o workshop do mundo. Então, é importante perceber como justamente essa estrutura permite a formação da primeira potência capitalista global, né, que vai chegar a ter colônia em cada parte do planeta, né, a ponto de dizerem que o Sol nunca se punha no Império Britânico. No segundo momento, a gente vai ter o regime alimentar estadunidense, que é um chamado também regime alimentar produtivista, né, que você tem ação estatal para investindo, né, e você tem o início dos subsídios agrícolas em grande escala, investindo e fazendo compras agrícolas cada vez maiores, para que a produção pudesse também crescer em uma escala maior do que a demanda interna, e finalmente a busca por mercados internacionais, na medida em que essa produção, né, o excedente precisava ser encaminhado para algum lugar, e você precisa de vendê-lo para fora, né. Então, a entrada, seja por exemplo, apoiando regimes autoritários na América Latina, golpes, ditaduras, ou seja, por exemplo, fazendo doações para países africanos com comida vencida, ou posteriormente com excesso de agrotóxicos, com transgênicos, mais recentemente, enfim, todo o restolho, né, digamos, da produção agrícola naquele país. E, mais recentemente, o chamado regime alimentar neoliberal, que congregaria esses elementos do anterior, agora com uma participação cada vez maior das corporações transnacionais. O Estado continua tendo um papel importante, os subsídios continuam muito grandes, né, eles não reduziram nas últimas décadas. Você tem todo um acordo de proteção, para acabar com proteção comercial, nas vendas, em todas as áreas econômicas, com exceção da agrícola, né. E você tem a China agora crescendo muito em subsídios também, ela já, acho que quase metade do subsídio global agora a China está fazendo. Então, o Estado ainda tem um papel importante, mas a partir da década de 70 você vai ter uma transnacionalização cada vez maior da produção e uma integração vertical significativa. Depois eu entro nisso com mais detalhe. Dentro desse processo, e aí falando, né, pensando nos regimes alimentares, você vai ter a formação, então, de um oligopólio agroquímico, e antes disso até, da disseminação do uso dos agrotóxicos, né? Porque até o século XIX, basicamente você tinha agrotóxicos de origem vegetal ou mineral, né, que eram encontrados assim, e não sintéticos. Então, o uso de algum tipo de defensivo, enfim, de algum tipo de químico, né, que pudesse controlar pragas ou sejam insetos ou vegetais, né, ele é muito antigo, né, você encontra isso na China antiga, no Egito, na Grécia, mas o uso disseminado de químicos sintéticos, né, e vendidos na forma que eles são feitos nos últimos 70 anos, é um fenômeno muito mais recente. E ele, curiosamente, se inicia, né, esse processo junto com a competição imperial no século XIX e depois com as guerras imperiais capitalistas, que são a Primeira e a Segunda Guerra mundiais, né? Principalmente porque os países precisavam de uma produção muito grande de alguns fatores que não necessariamente eles tinham acesso aos mercados, né? Principalmente a Alemanha. E essa é uma das grandes causas da Alemanha criar os conflitos, né? Claro que tem o nacionalismo, o fascismo, né? A xenofobia, enfim, mas também existem interesses econômicos que levaram a isso, né, e que justificaram esse tipo de cultura, digamos assim. E no caso, a Alemanha não tinha a quantidade de colônias que os outros países europeus, né, os outros impérios tinham. Então, havia uma necessidade muito grande de sintetizar esses produtos. E a indústria que começou sintetizando tintura, né, para pintar uma série de coisas, e químicos desse tipo, eventualmente começou a produzir químicos que tinham efeitos sobre seres vivos, né, humanos ou não humanos. E esses químicos foram cada vez mais sendo utilizados em conflitos, né. Na Primeira Guerra você já tem esses casos, mas na Segunda Guerra isso se tornou generalizado, né.
Mas não só agroquímicos, os fertilizantes também surgem nessa época, né? A Inglaterra controlava o mercado de guano, que é o cocô de morcego, que vinha do Peru, do Equador, e a Alemanha não tinha acesso a esse mercado, então começou a sintetizar o nitrogênio, né? E depois isso se espalhou globalmente. Só um momento. Então, na Segunda Guerra, o que a gente vai ter? Um esforço conjunto das empresas alemãs de química para poder mover a máquina de guerra nazista, né, que era gigantesca, e teve essa participação, então, das corporações com o Estado, né, quase um casamento ali, mas com ação, bastante liberdade por parte das empresas. E duas delas, aqui na imagem a gente vai ver posteriormente, são das maiores empresas de agrotóxicos no mundo hoje, a Bayer e a BASF. E eu trago isso não simplesmente para dizer, elas são empresas nazistas e tal, mas para a gente perceber que até mesmo as estratégias comerciais e a forma de pensar os seus produtos vem de uma formação de guerra, né? Isso não está limitado aos agrotóxicos, né? Quando a gente pensa o mercado de aviões, né? A Boeing como uma das maiores empresas de armas do mundo e só de resto vendendo aviões, né? O que sobra ali da sua tecnologia. Os carros, enfim, nada nas grandes corporações está fora disso, né? Mas no caso dos agrotóxicos é muito emblemático porque a IG Farben, esse conglomerado de empresas químicas alemãs, chegou a gerir campos de concentração, né? O de Monowitz, que era basicamente um campo de concentração dessas empresas. Não tinha um controle estatal, né? O Estado estava ali em alguma medida, mas não controlando. E ali foram feitos testes, né, dos mais grotescos possíveis, com mulheres grávidas, enfim, a gente conhece, imagino que vocês conhecem a história. E mais do que isso, onde foi produzido o Zyklon B, que é o gás responsável pela morte de mais de 1 milhão de pessoas em campos de concentração, né? E o Zyklon B foi produzido como um agrotóxico, né, inicialmente. Depois foi feito esse uso dele. Da mesma forma, outras empresas de outros países também tiveram envolvimento em conflitos, né? Acho que o mais emblemático que eu tenho para trazer é o caso da Monsanto e do DDT, do 2,4-D com o 2-T, agora me falha o nome do segundo agrotóxico, que foram misturados e tornados o agente laranja, né? O famoso agente laranja, que é muito bom para desfoliar árvores, né? E o exército americano utilizava isso para poder encontrar os Vietcongs. Mas também sabiam que era extremamente tóxico, carcinogênico, e também usavam isso como um tipo de terrorismo para que a população parasse de apoiar os Vietcongs, né? E essa imagem é especificamente depois de um lançamento de Napalm, com gás laranja, né? E a gente tem o Vietnã como um país que tem, se eu não me engano, maior proporção de casos de população com câncer, outros problemas de malformação, até hoje, né? E tudo isso com a infame história não tão antiga dos agrotóxicos. Mas, falando mais agora especificamente da agricultura, né? Ou quando que essas substâncias passam a integrar de fato a agricultura global? Porque até então era usado em áreas específicas, né, em produções específicas. Na década de 50, vai crescer muito o uso para o combate de pragas, e vai ter um sucesso, aliás, para pragas de doenças, né, principalmente a malária, e vai ter um sucesso muito importante, assim, um lado que tem que ser mencionado, né, em vários países você vai ter uma redução muito significativa da mortalidade por certas doenças, principalmente causadas por mosquitos, né, e por algum período o DDT foi utilizado em escala global e muito difundido, né, e teve uma importância social importante, embora a partir de um uso muito excessivo, você começa a ter um surgimento de animais de insetos com resistência, né, e aí a mortalidade volta a crescer. E nesse contexto todo, surge o trabalho da Rachel Carson, que é uma bióloga marinha que trabalhava no governo americano e percebeu essa questão porque ela trabalhava também, ela gostava de observar pássaros e percebeu, se não me engano, em Yellowstone, que tinha uma diminuição
das espécies de águias careca, que é aquela águia símbolo dos Estados Unidos, né? E a partir disso ela resolve fazer uma pesquisa, passa muitos anos fazendo esse trabalho, e vai chegar à conclusão de que esse modelo, que estava num pleno boom, né, naquele momento, na década de 50 para 60, baseado no uso indiscriminado de agrotóxicos, principalmente do DDT, ele tinha trazia sérios problemas, tanto para a saúde humana, e aí ela vai investigar casos de leite materno contaminado com DDT, coisas desse tipo, quanto para os animais, né? E vai ter um impacto muito grande, tanto por essa descoberta de que bebês americanos estavam tomando leite com veneno, né, numa quantidade muito grande, né, de concentração, quanto perceber que o símbolo dos Estados Unidos estava tendo sua espécie reduzida, né? O DDT ele causa uma redução na grossura da casca do ovo de certas aves, né, como a águia, e os filhotes acabam nascendo antes da hora e morrem, né? Então a população das águias estava reduzindo muito rapidamente. E vai ser um trabalho que vai ser um ponto de inflexão, né? Embora a consciência ecológica tem trabalhos do século XVII, XIX, que já vão falar muito a respeito disso, e a gente tem o Tolstói, por exemplo, já sendo um representante disso, né, por exemplo. Mas, enfim, essa consciência da sociedade moderna e do seu modo de produção ter esse impacto é muito mais recente, né? E ela foi descredibilizada, muito tratada como louca, né? Era uma mulher solteira na década de 50, então foi tida como, né, todos aqueles, tipo, a adjetivação machista tentando descredibilizá-la, mas o trabalho dela se mostrou verdadeiro, né, comprovado em grande medida, e o DDT foi proibido 15 anos depois, se eu não me engano, na década de 70, nos Estados Unidos. E ela própria faleceu de câncer poucos anos depois do lançamento do livro, provavelmente em contato com essas substâncias, fazendo a pesquisa dela, né. E outro ponto importante é que foi a partir desse trabalho dela que os Estados Unidos criaram a Agência Nacional de Proteção Ambiental, se eu não me engano essa é a tradução correta. E eu tenho que trazer duas frases legais dela, né? Na natureza, nada existe sozinho, então essa compreensão da integralidade, né? E o bem-estar futuro do homem, e provavelmente até mesmo sua sobrevivência, dependem de seu aprendizado para viver em harmonia, em vez de um combate com essas forças, né? E aí é interessante pensar que ela está tentando contra-argumentar uma visão que começa ali no início da modernidade, com Francis Bacon, o Descartes em menor medida, de você, da razão controlando a natureza, né? Então, tem muito a ver com esse deslocamento do ser humano, né, para o centro, na medida em que, não sendo mais a criação, nem uma criação divina, né, o tal do desencantamento do mundo, ela não é Deus, né, e essa passa a ser uma compreensão cada vez mais generalizada com a colonização, diferente do que muitos povos pensavam, né, de que o universo, né, é um tipo de divindade nele mesmo, mas tampouco é uma criação sagrada, né, que é já a visão cristã, que deve ser, enfim, respeitada, cultivada, cuidada, né, mas sim um objeto, um tipo de recurso que deve ser submetido à força da razão, né, ao controle, e ser manejado conforme for interesse humano, né? E aí inclui tanto a natureza, mas também os povos colonizados que eram tidos como em estado de natureza, né? Então, essa relação do domínio imperial e do domínio e da destruição ecológica muito forte, estão muito conectados, né? E aí, falando dessa visão, o auge dela chega ali justamente na década de 50 para 60, e por isso a Rachel Carson foi tão inovadora, porque ela falou disso num momento em que todas as forças, né, diriam o contrário. A comunidade científica tinha quase uma concordância geral nesse tipo de uso indiscriminado de agrotóxicos, né, e logo depois esse modelo é transnacionalizado, ele é exportado para outras partes do mundo, a chamada Revolução Verde, né, num contexto de Guerra Fria, em que a proposta era o seguinte, né, a fome, ela trazia insegurança para os países de forma geral, instabilidade social, etc. Então, o que a escola de Harvard ali pensou nesse período, né? Justamente, e por que havia fome? Na primeira questão, né? É justamente nessa época que os países estão
transitando para para sua independência política, pelo menos, né? Então, eles tinham acabado de passar por processo de colonização de muitas décadas ou até séculos, né? Na América a gente tem a independência um pouco mais cedo, mas se pensar que boa parte da África nos anos 50 ainda estava sob jugo colonial até a Segunda Guerra, né? Mas também parte importante da Ásia, a Índia, a China. Então, depois desse processo colonial, você vai ter uma expoliação muito grande desses territórios e muitos quadros de fome, né? Porque às vezes a gente pressupõe que sempre teve fome endêmica, né? Na verdade, essa fome de forma tão comum, assim, tão generalizada, ela se dá justamente no final desses períodos coloniais. Então, qual que foi o pensamento dos think tanks americanos ali em Harvard? A fome gera instabilidade social que abre espaço para o comunismo, né? E, de fato, isso em algum lugar ou outro se tornou realidade, né? Então, vamos exportar o nosso modelo de produção agrícola, aumentar a produtividade, de modo que a Revolução Vermelha não aconteça. Vamos fazer uma Revolução Verde, né, anteriormente. E o que aconteceu de fato nessa revolução, né? A agricultura capitalista ela teve algumas tendências de padronização da produção, porque para você comercializá-la é importante ter um tipo de padrão específico, assimilação dos processos produtivos pela indústria, então cada vez mais ser menos dependente dos processos naturais e mais mecanizada, né? E a substituição de produtos, processos que não podem ser assimilados, né? De modo que você também consiga alternativas sintéticas que permitam uma produção numa escala, numa velocidade que naturalmente não seria possível. Economicamente, você vai ter a integração vertical de companhias de diferentes setores trabalhando em conjunto, ou uma comprando a outra, fazendo joint ventures, etc., e aí cada vez mais, então, uma concentração no controle da forma da produção agrícola e uma agricultura de insumos, né? Ou seja, você tendo que trazer muitas coisas de fora para o campo para que aquele processo possa ser possível, né? Antes estava tudo ali presente de alguma forma, ou na comunidade, havia trocas de sementes, troca, por exemplo, uso de fertilizante, né, de gado, do pecuarista para o produtor, depois o produtor daria uma parte da produção do milho, por exemplo, para o gado, esse tipo de coisa. Agora não, você vai tudo no mercado e compra os insumos necessários para que essa produção seja possível, né? E aí você vai ter, então, variedades de alta produtividade, a busca por variedades que tenham um crescimento acelerado e uma produção grande, né? E essas variedades vão ser feitas por modificação genética tradicional, digamos assim, mas cada vez mais um processo mais técnico também. E é interessante perceber que é possível conseguir outras variedades, né, com resistentes à seca, que são específicas para aquele solo, que tem uma resposta ao clima e ao ambiente específico, né. E essas não, vão ser cada vez mais padronizadas nesses termos, menos preocupados com esse tipo de variação climática ou da região, e mais voltadas para uma produtividade genérica, né? Em qualquer lugar, crescer rápido dá uma produção grande. E essas variedades vão ser justamente mais ou menos resistentes à ação de insetos que naturalmente estavam ali. Então, você vai ter um problema com o surgimento de novas pragas, numa escala muito grande, justamente com essas variedades mais produtivas, porém mais frágeis também. Muitas com uma produção, um acúmulo de açúcares dentro do seu corpo, né? E aí o surgimento de pragas que vão chupar a seiva, por exemplo. E aí você tem um boom de novas pragas, justamente no período em que o uso de agrotóxicos começa a crescer, o mercado da guerra acaba, né? E tem uma proibição do uso de armas químicas e biológicas. Então, um novo nicho tem que ser criado, ele passa a compor o chamado pacote tecnológico, né? Outros fatores também são os fertilizantes, que essas plantas vão depender de uma quantidade grande de certos nutrientes para crescerem, e maquinário, né? No momento posterior, tem um acréscimo a esse pacote tecnológico, e essa foi a minha pesquisa no mestrado, que é o surgimento, a criação, na verdade, de sementes transgênicas, né? Diferente da modificação feita de forma tradicional, né, selecionando as espécies com características de interesse,
o transgênico vai ser uma modificação laboratorial, direta no material genético, em geral utilizando genes de outras espécies, né? Principalmente bactérias, de vírus também. E aí você tem, para que o processo de transgenia vale a pena, é preciso a criação de propriedade intelectual sobre as sementes, né? Caso contrário, você poderia simplesmente reproduzir essas sementes e plantá-las novamente sem comprar mais no mercado, né? Então, começa também um processo de privatização de seres vivos, que até então não existia legalmente em nenhum país capitalista, né? Isso vai se dar a partir da década de 50, um processo gradual, mas já nos anos 60 tem a UPOV, que é um acordo europeu. Posteriormente, os Estados Unidos também vão passar uma lei ainda mais que vão restringir ainda mais, que é o caso de Chakrabarty, na década de 80, e finalmente, em escala global, com a criação do OMC e a colocação do direito de propriedade das sementes transgênicas na instituição da própria organização, né? E aí isso vai permitir uma difusão global das sementes transgênicas com propriedade intelectual, porque para aderir à OMC os países precisavam se adequar a esse tipo de legislação, com mais ou menos tempo, dependendo se fosse um país periférico ou não, mas eventualmente criar direitos de propriedade internamente para essas sementes, né? Além disso, essas sementes transgênicas, elas vão ser uma promessa muito grande para a redução da fome, né? Para melhoria, aumento de produtividade. E é interessante ressaltar que, de fato, a Revolução Verde teve um efeito imediato em muitos países de redução de fome, lembrando que é a redução de uma fome que vinha do processo colonial. Mas, ao mesmo tempo, isso ocorreu em alguma medida, mas esse processo foi reduzindo a sua capacidade, né? Então, a semente transgênica vinha como um plus que viria voltar às taxas de redução de fome global, né? Também tinha esse discurso, principalmente na África, que seria o último reduto da fome, etc. Isso nos anos 90, né? Mas, de fato, as variedades transgênicas, elas não apresentam melhoria de produtividade ou mesmo de resiliência, coisas desse tipo. Você até tem casos específicos, mas não são sementes que são utilizadas na prática, nos plantios. 99%, eu não estou inventando isso, é um dado concreto, 99% mais são sementes que ou resistem a agrotóxicos, ou elas matam insetos, ou as duas coisas, né? Então, o inseto come a planta, tem um tóxico que ela produz pela inserção de algum material genético de uma bactéria, por exemplo, que produz esse tóxico, o inseto morre. Ou ela é capaz de resistir à ação de algum herbicida, por exemplo, né, que mata as ervas daninhas ali no entorno, e essa planta permanece. Então, basicamente, são esses dois elementos, e aí é interessante perceber que ela vai ter, então, um viés, digamos assim, muito específico para a produção em monoculturas em escala, né, muito grande, que vão se tornar commodities no mercado global, e que raramente, de fato, alimentam pessoas, né? Vão para a produção de biocombustíveis, ou mesmo para alimento de gado, ou de animais, né, ração animal de forma geral, que aproveita muito pouco, tanto de carboidratos quanto das proteínas, né? Mais de 96%, se não me engano, é perdido nesse processo de alimentação animal. Então, você tem uma eficiência muito baixa para a alimentação de pessoas, né? E, como eu tinha mencionado, as espécies em que se utiliza variedades transgênicas, né, se resumem basicamente a soja, milho, algodão e canola. Boa parte é soja e milho, de fato. Junto com tudo isso, tem uma oligopolização do mercado agroquímico de sementes, ou seja, as corporações que trabalhavam com agrotóxicos já começaram a comprar as corporações de sementes, muitas empresas menores, médias, num processo desde os anos 70, mas a partir de 96 tem um boom desse processo de concentração do mercado, justamente porque agora, com a AMC, você vai ter países no mundo inteiro permitindo a privatização de sementes, né? É importante ressaltar que quando alguém poderia dizer, se a pessoa não quer depender dessa semente, basta ela comprar outra que não seja transgênica, né? Ela não é obrigada a comprar. Mas aí está o problema. Na medida que as corporações de agrotóxicos começaram a comprar as empresas de sementes,
as modificações diversas, não só essas duas que eu mencionei, né, que tem a ver com resiliência, tem a ver com capacidade de passar por secas, coisas desse tipo, elas começam a estar na mão dessas companhias. Olá, e o que elas fazem? Colocam um transgênico ali, e quando alguém quer comprar uma variedade resiliente, por exemplo, que não é resiliente pela transgenia, mas por uma mudança tradicional, né? Ela vem com transgênico. E aí você precisa de pagar os royalties e tá comprando toda a safra, não pode guardar. Tem exceções. No Brasil mesmo existe uma disputa na possibilidade de você guardar sementes para novas safras, né? Mas em muitos países é terminantemente proibido. Nos Estados Unidos, na Índia, no Canadá, e aí existe menos possibilidade de você acessar variedades que têm características de interesse que não sejam transgênicas, embora não seja o transgênico em si que gere essas variedades. Esse é um gráfico de um pesquisador, Phil Howard, mostrando o processo de oligopolização a partir de 96. Tem outro ainda de 70 a 96 que é tão assombroso quanto, assim. Cada setinha representa uma compra, né? As empresas azuis são de semente, as vermelhas são de químicas, né? Então você vê basicamente empresas químicas comprando empresas de sementes ou empresas do setor alimentício, né? E a formação de um oligopólio muito reduzido de Bayer, BASF, a Corteva, que é a Dow Chemical com a DuPont, a ChemChina, que comprou a Syngenta recentemente, e a Monsanto, que está aqui pequenininha à esquerda em cima, que depois foi comprada pela Bayer, né? Isso, mais recentemente, quando eu estava fazendo a dissertação, estava um processo de compra. As maiores empresas do setor tinham, aqui está a lucratividade, né, em bilhões por ano, em pesticidas e sementes. Então a gente vê que o mercado de sementes e pesticida é mais ou menos próximo, né? E de como ficaria a concentração depois das compras, que se concretizaram, todas aconteceram, né? Então, a Bayer comprando a Monsanto, DuPont, com a Dow se tornando a Corteva, a AgroScience, a ChemChina comprou a Syngenta e a BASF. E aí, lembrando dos nomes que a gente viu mais lá atrás, né? Bayer e BASF continuam configurando entre as maiores empresas do setor. E por que se concentra tanto, né? Porque para a criação de um transgênico, tem um custo elevadíssimo, né? Esse dado que eu estou trazendo é de uma instituição que representa os transgênicos no Brasil, então é um dado que eles próprios disponibilizam, né? E o custo total calculado por eles é de 136 milhões de dólares para a criação de um novo evento transgênico. E aí você tem uma divisão entre descoberta, desenvolvimento e os testes regulatórios, né? Então é um valor absurdo, né? Que pouquíssimas empresas no mundo conseguem pagar, mesmo empresas públicas, né? Acho que, se eu não me engano, só a Embrapa desenvolveu uma espécie transgênica de feijão e a Índia também tem alguma espécie de algodão lá, com empresas públicas. No mais, são basicamente essas empresas que não estão restritas ao setor agroquímico, né? A Bayer, por exemplo, no setor farmacêutico, enfim. Só uma dúvida, assim, que me veio aqui agora, não sei se você pode parar agora, mas, por exemplo, quando uma empresa, tipo a Embrapa, que conseguiu fazer uma modificação genética para um transgênico no feijão, ela tem semente de feijão sem mudança transgênica? Porque se a gente for pensar assim, na questão da patente, da propriedade intelectual, ela não poderia alterar uma semente que já foi alterada, né? Ela tem que pegar uma semente tipo pura e fazer alteração naquela semente e depois multiplicar aquela semente, assim. Aí tem esse processo, ainda tem sementes que podem ser encontradas puras, assim, só uma dúvida mesmo, eu sou leigo nessa parte. Imagino, com certeza, as sementes que são, né, você está usando esse termo, puras, né, elas são as chamadas crioulas, né, sementes tradicionais, sementes indígenas, e elas estão num franco processo de redução, de desaparecimento, embora exista um esforço global de criação de bancos de sementes, né, e de preservação dessas espécies. Mesmo na Noruega tem um banco genético gigantesco, em que eles estão já há muitos anos pegando variedades para, caso exista até um evento apocalíptico, eles guardem a riqueza genética global ali, né? Mas mesmo sociedades tradicionais, indígenas, povos quilombolas, eles guardam essas sementes há muitas e muitas gerações, né? Uma pergunta, porque gosto muito desse tema transgênico, tem bastante curiosidade a respeito, assim, como você dedica a estudar isso, é uma curiosidade que eu tenho.
você é favorável ao uso transgênico? E a segunda pergunta que eu tenho é você está por essa. E a segunda é, você assim, acredita que no futuro do monopólio do banco de serviços? Eu vou te pedir só para fazer a segunda pergunta de novo. Se eu acredito que no futuro um monopólio... A primeira pergunta é se você é favorável ao uso de sementes transgênicas. Certo. A segunda pergunta seria sobre você acredita no monopólio de um banco de sementes? No monopólio de banco de sementes? Eu não entendi muito bem a segunda de novo. Você puder escrevê-la? Sim, porque assim, eu já li a respeito no futuro, pode ser que quem tem o controle de sementes tenha o maior controle tanto no mercado, né, como também consiga controlar a população, porque a população precisa comer. Então, já existe essa especulação, eu não sei até que ponto isso é ou não verdadeira, né? Falei aqui, uma curiosidade que eu tenho. Eu tenho tido essa parte aí. Eu queria saber se você sabe alguma coisa, deu para entender? Sim, consegui entender melhor, obrigado. Então, eu não me coloco como contrário ao uso de transgênicos no sentido absoluto, assim, de dizer, tem que proibir tudo, né? Eu acho que o buraco está mais embaixo. Eu sou contrário à criação de direitos de propriedade intelectual sobre seres vivos, né? Sob o argumento de que agora que você fez uma modificação pontual no genoma dele, utilizando o genoma de outro ser vivo também, né? Ou seja, você não criou nenhum dos dois ali, você pode dizer que você é dono daquela espécie e poder vendê-la com direitos de propriedade, né? Com royalties, etc. Eu acho que o ponto, né, começa aí. Porque se você não permite a criação desses direitos de propriedade, não compensa fazer transgenia, né? Então, indiretamente, sou contra porque é insustentável fazer isso sem o controle dessas espécies. E também sou contra uma quantidade muito reduzida de empresas ter controle sobre o material genético agrícola dessa maneira, né? Na medida em que, se você quer acessar empresas, em sementes de interesse econômico, né, que tem uma melhoria de muitos e muitos séculos, né, até milênios, mas que agora estão sendo incluídos nela o pacote transgênico ali, né, você precisa de pagar esses mesmos direitos. Então, acho que o problema começa ali, com a criação a possibilidade de privatizar uma coisa que ninguém criou, né, porque a relação de mercado, ela, ao meu ver, deveria se restringir àquilo que é uma mercadoria. E seres vivos não são, por si, né, uma mercadoria, que a mercadoria basicamente é algo que você coloca trabalho sobre ela e você cria ela, né? Então, quem fez a semente? É um processo milenar de melhoramento, de adaptação, com a atuação de incontáveis comunidades humanas, né? Então, acho que o ponto principal é esse, sabe? E é por isso que você tem a criação dessas distorções, né? Que é empresas com um controle tão grande sobre a alimentação. E aí, para responder a sua segunda pergunta, eu não imagino assim que uma empresa vai dizer, você não pode mais usar essa semente e fazer um país passar fome, né? Um controle muito louco, assim. Não consigo ver isso hoje, mas existe um controle da forma que se faz a produção de alimentos, né? Então, quando você tem a semente transgênica, e a gente vai entrar nesse ponto agora, você vai ter um pacote tecnológico, uma forma de produção que é baseada em monocultura, voltada para commodities para exportação, e que vai precisar de insumos cada vez maiores, né? Então, uma quantidade maior de agrotóxicos, uma quantidade maior de fertilizantes, um uso maior de maquinários. E é importante lembrar que mais de 1/3 das emissões globais de gás de efeito estufa vem justamente da produção agrícola, né? Tanto da pecuária quanto do maquinário para a produção de commodities, que depois vão ser, em grande medida, alimentação de gado. Então, já existe um controle, na verdade, né? Não é que um dia será que pode ter um controle dessas empresas, mas existe um controle da forma que se produz e da forma que você pode acessar a terra, da forma que você pode acessar o alimento, né? E aí é nesse sentido que eu vejo o risco, né? E aqui eu coloquei os gráficos. Só te perguntar, fez sentido para vocês o que eu te disse? Fez sim. Certo. Fez sim, tranquilo. É isso mesmo. Eu compartilho da sua ideia também. Uhum. Acredito que existem outras questões que devem ser
investigadas para que o uso do transgênico venha a ser usado. E eu também acredito que essa tecnologia deve ser bem empregada, porque senão vai ocasionar outros problemas. Porque quem tem semente, eu vou dizer assim, selvagem, corre o risco de não ter uma produção tão boa quanto aquele que tem que tem condições de pegar uma semente, de ter todo um suporte. Então, tem todo um aparato. E essa questão que você levantou dos problemas, esse estudo, é um problema realmente, é um problema ambiental de grande impacto para a economia, porque as pessoas estão ficando mais doentes. Então, hoje as questões, as doenças respiratórias, as doenças de alergia, são coisas que precisam ser repensadas, porque o aumento é muito grande. Sim. Então, imagino. Aqui eu trago os dados sobre a concentração dos mercados, né? No caso das sementes, você tem aí 1/3 do mercado na mão da Bayer Monsanto, né? 1/5 com a Corteva AgriScience e o restante com a ChemChina, Lingrain e KWS. No caso dos agroquímicos, né, são mais ou menos os mesmos atores. A Bayer Monsanto em primeiro lugar de novo, aqui com 23%, a ChemChina também, né, vem ali mesma quantidade, a BASF e a Corteva AgriScience. Então, basicamente, os mesmos principais atores controlando esses mercados globalmente, né? E é claro que eles vão ter uma capacidade enorme de influenciar na decisão de agências sanitárias sobre quais agrotóxicos vão ser permitidos, sobre o nível de quantidade de agrotóxicos permitidos, por exemplo, na água, né? Que a gente vai ver no caso do Brasil aqui rapidinho depois. Então, é interessante perceber que essa distorção, né, de uma proporção muito grande da participação dessas empresas, ela tem consequências para a saúde, para a criação, para a formação da produção agrícola como um todo, né? E aí, a gente pegar um estudo de caso, digamos assim, né, que é o caso brasileiro, naturalmente, eu trago esses dados. Eu queria só perguntar antes se está tudo bem eu passar um pouco do meu tempo, porque em teoria eu estou estourando ele agora, né? Por mim tá tranquilo. Tá bom, então. Nani, Pamela. Tá, tudo bem, tudo bem. Depois a gente sempre tem um tempinho para discussão, então aí a gente deixa esse tempinho para discutir, mas pode... Legal. Acho que 15 minutos, vou tentar fazer mais ou menos isso. O Brasil é o maior consumidor do planeta de agrotóxicos, em volume total. Quando você divide pela área, esses números são diferentes, mas ao mesmo tempo, quando você divide pela área produtiva, de fato, é um valor bastante elevado, porque existe uma discussão hoje, né, de que, não, quando você pega pela área, a produção, o uso de agrotóxicos no Brasil é bem menor do que em alguns países europeus, do que no Japão, etc., mas o Brasil tem uma área muito grande, até não trouxe o dado aqui, de terras improdutivas, né, que estão simplesmente paradas, especulando, enfim. Quando você pega as áreas em que realmente tem uma produção, aí esse número aumenta. Voltando para os dados globais, dá 20% do volume mundial, né, 1/5 da produção no planeta. Então, você pensar que 1/5 do mercado dessas empresas que eu tratei está no Brasil, né, e, portanto, o Brasil é um país-chave para essas corporações. Cerca de 80% do agrotóxico no Brasil, em volume, é utilizado em plantios de soja, milho, cana e algodão. Então, quando a gente está falando desse uso, né, de 20% do volume mundial, é basicamente essas commodities que a gente está abordando, né? A gente não está pensando em alimentos mais cotidianos, a não ser o milho aqui, que eu, pelo menos, sou de Patos de Minas, né, chamada Terra do Milho, então a gente come bastante aqui. Mas no restante a gente não está falando de alimento, né? Pelo menos não alimento cotidiano na nossa mesa, mas de commodities mesmo, né? E aí é curioso, porque ainda existe um uso grande nos alimentos no Brasil, mas esse volume estrondoso, assim, de consumo está principalmente nas commodities. E aí, falando sobre o que é alimento e o que não é, né? Só 6% da soja vai direto para o consumo humano. Eu até não coloquei a fonte aqui, mas me procurem que eu mando. E basicamente isso, o restante vai para agrocombustíveis, né, e ração animal. E outro ponto é que 6% na América Latina, não mencionei isso.
E o principal aqui, no caso, é a ração animal. Como mencionei antes, a alimentação animal, né, e a produção intensiva de gado, principalmente, mas também de outros animais, ela é muito pouco eficiente na conversão de energia, né? Então, você tem uma perda gigantesca, de uma ordem de 96% no caso da carne vermelha, um pouco menos em outras carnes. De modo que o crescimento né, acelerado de produção intensiva de carne vai na contramão da alimentação das pessoas, né? Embora pessoas comam carne e se alimentem, mas é uma péssima forma de alimentar as pessoas, resumidamente. E aí a gente está falando de um país que, né, sendo esse grande mercado global de agrotóxicos e sendo um produtor muito grande de commodities, nem tanto de alimentos, a gente vai ver isso também, você também tem a perseguição a pesquisadores e pesquisadoras no país, né? E o caso da Larissa Bombardi é um caso emblemático, que ela lançou em 2018, se não me engano, o Atlas do Agronegócio, que é um documento que eu basicamente vou utilizar aqui nos próximos slides, que é muito, muito bem feito, e ela foi ameaçada, invadiram a casa dela, roubaram o computador dela, e ela fugiu na Bélgica, se não me engano. E ela continua fazendo o trabalho de divulgação científica dela, mas tem outras pessoas que foram perseguidas dentro da Embrapa, vários casos de perseguição no país em relação a isso. Dentro da Fiocruz, uma pesquisadora demonstrou que não existia um uso seguro para uma série de agrotóxicos que tinham sido aprovados, e ela foi afastada, enfim, são casos comuns, né? E quem são as pessoas mais interessadas nisso, né? É importante pensar que o Brasil tem uma estrutura fundiária absolutamente desigual, né? E isso não começou hoje, começou desde a invasão aqui, a criação de capitanias hereditárias, etc., mas principalmente a partir da Lei de Terras no século XIX, em que você precisava de ter dinheiro para comprar terra, quem já tinha, né, era uma população muito pequena que tinha capacidade de comprar essa terra, foi comprando cada vez mais. Também esqueci de trazer o dado aqui sobre as terras griladas, né? Mas, se eu não me engano, cerca de 80% das terras no país têm uma origem criminosa, de invasão, ocupação e criação de documentos falsos para justificar a posse daquela terra, né? E aí, isso nos ajuda a entender o fato de que 0,006% dos imóveis rurais ocupam 1/5 da área no país, né, da área ocupada por imóveis rurais. E eu estou falando isso com dado base no INCRA, né? Quando a gente pega um pouquinho mais aqui na tabela, observando aqui em 2014, que eu estou me referindo, né, esse processo continua crescendo de concentração. Aqui em 2014, se a gente pega, deixa eu só achar, de 100 a 1.000 hectares, né, para baixo, então a gente soma todos, dá 13%, um pouco mais de 13% dos imóveis ocupam 86% da área do país. Então, quase que 10% para 80%, né, um dado completamente desigual. E é justamente nessas áreas, aqui é outro gráfico mostrando os mesmos dados, nessas áreas que você tem a produção de commodities, principalmente, para exportação. E isso tem muito a ver com o caminho que o Brasil tem trilhado, de basicamente voltar a sua economia para a exportação agrária, né? Aqui você tem a produção de manufaturados caindo, né? Principalmente ali a partir de 2006, 2008, que teve um boom das commodities, né? E o crescimento de produtos chamados básicos aqui, que inclui esses soja, milho, etc., né? E toda a economia e a formação social brasileira como um todo se voltando para isso, né? Então a indústria tendo uma importância menor, etc. E aqui eu não tive tempo de colocar na apresentação, mas tem um fator interessante também. Boa parte dessas exportações agrícolas, elas basicamente não pagam impostos, desde a Lei Candir nos anos 90, né? A agrícola e mineral. Então o Brasil exporta uma quantidade muito grande, depende muito dessas exportações, mas ao mesmo tempo gasta muito dinheiro, né, deixando de arrecadar com impostos e gastando muito com subsídios, né, com isenções fiscais, com perdões de dívidas. Então, tem um dado que saiu no ano passado, eu também não coloquei aqui, mas me chama que eu mando a fonte, de 345 bilhões de reais que foram perdidos de alguma forma no processo de produção do agronegócio, seja por isenções fiscais, seja por não haver impostos, né,
por um imposto muito baixo, né, quase nulo, sobre propriedade rural. Então, quando você soma tudo isso, né, essa locomotiva da economia brasileira, ao mesmo tempo, ela tem um ônus muito grande, economicamente falando. Eu diria que até maior do que ela traz, não só numericamente, mas também pensando que é um setor que emprega muito pouco, né, que não precisa de uma mão de obra muito especializada, poucas pessoas, né, então também não está interessado no crescimento da educação no país, né, no avanço de níveis sociais, econômicos, e tem um efeito multiplicador muito baixo, né, ou seja, como os recursos estão concentrados na mão de muitos poucos, né, você não tem um aumento de consumo proporcional ao enriquecimento dessas pessoas, né, elas vão poupar, vão gastar dinheiro na Europa, vão comprar jatinhos, coisas desse tipo. E nesse mesmo período, eu estou falando do crescimento do boom das commodities, né, você tem acompanhando o consumo de agrotóxicos, que também eles são colocados como insumos agrícolas, então também não se paga imposto. E um crescimento da ordem de 3 vezes, se não me engano, né, de 150 aqui para 500 mil em toneladas, né. E ao mesmo tempo você tem um número de agrotóxicos autorizados por cultura no Brasil que são proibidos na União Europeia, né. Então, tem uma tendência de aumento que acompanha o gráfico anterior, e é muito assustador pensar que vários dos agrotóxicos permitidos no Brasil ou são proibidos ou tem uma limitação muito maior do que é permitida aqui, no caso da União Europeia, né? E os europeus são gente como a gente, né? Eles não têm uma saúde, né, uma resistência menor ou qualquer coisa desse tipo, eles simplesmente conseguem regular melhor. E é curioso que os mesmos europeus, em grande medida, são os produtores desses agrotóxicos. Então, existe uma limitação para que, no consumo das pessoas ali dentro, mas as empresas desses países, principalmente no caso da Alemanha e da Suíça, né, que é a Syngenta e a Bayer, eles estão permitidos de vender fora, né? Então, nós somos tratados como cidadãos de última categoria, né? E depois eu vou botar outro ponto. Vamos seguindo. No Brasil, existe uma discussão muito grande sobre se a gente deveria continuar utilizando tantos agrotóxicos quanto utiliza, né? E um argumento a favor da continuação é o fato de, vamos dizer assim, né? Para a gente alimentar o país, a gente precisa de agrotóxicos, senão não tem produção agrícola. Mas como eu já demonstrei aqui, 80% vai basicamente para umas poucas commodities que vão ser exportadas e que não estão alimentando ninguém. E mais do que isso, a área de produção dessas commodities tem crescido. Então, no caso da soja, a gente tem um aumento enorme, né, nos últimos 7 anos aqui, 2009 a 2015, 2018 a 8 a 16, enfim, na média, né? A cana mesmo acompanha a mesma tendência. E já no caso do arroz, feijão, trigo, mandioca, você tem uma redução da área plantada, né? Sendo que a população está aumentando. Então, a gente começou a exportar cada vez mais arroz, por exemplo, trigo, e sendo que nós somos, em teoria, o grande celeiro do mundo, né? E de fato a gente não está produzindo nem bastante para alimentar a própria população. Porque como a exportação está indexada em dólar, né? Quando o dólar aumenta, principalmente, tem uma demanda maior no mercado global, enfim, compensa menos produzir comida e mais commodity. Então, cada vez mais a comida vai perdendo espaço na produção, né? E deixa eu ver se eu já coloco um gráfico aqui. Vou trazer esse gráfico, né? Curiosamente, nesse mesmo período, você tem um aumento da insegurança alimentar no país, né? Seja leve, moderada e grave. Então, a redução da produção de alimentos, o aumento da produção e exportação de commodities, o aumento do uso de agrotóxicos, tem uma correlação, né? Claro que correlação nem sempre é causalidade, mas eu acredito que nesse caso sim, com o aumento da fome no país. E esses dados são antes da pandemia, né? Agora, com esse novo elemento, né, o número de insegurança alimentar disparou, né, em todos os seus níveis. Se eu não me engano, metade da população no Brasil, aqui está 24, né, então 50% está em porcentagem, né, 50% da população quase está com insegurança alimentar, algum tipo de insegurança. Né? Aliás, aqui 63%, né, de segurança, ou seja, baixou de 63% em 2018 para 50% com segurança alimentar, né.
e cerca de 10 milhões de pessoas estão com insegurança alimentar grave. E boa parte das crianças, acho que também um pouco mais da metade das crianças, que as famílias pobres têm mais filhos, né, estão com algum tipo de insegurança alimentar. Então não é possível falar de um país que é um grande produtor, que é uma espécie de celeiro global, ou que é um setor muito importante economicamente, quando você não tem um reflexo disso no acesso à alimentação, né? E aqui eu não quero nem colocar só o fato de acessar economicamente, né? Mas também da possibilidade de ter um acesso à terra e produzir seus alimentos, né? Então, são dois fatores que se sobrepõem. Uma concentração de terra muito grande e a exportação do que é produzido nessa terra, né? Vou colocar aqui. Porque eu estou encaminhando para o final, tá bom, gente? No caso, a venda, né, mas a venda vai ser utilizada, então, de agrotóxicos por cultura no Brasil, isso em 2015. Mais da metade com soja, né? Somando soja, cana, milho e algodão, como eu tinha colocado, dá por aí 79%, 80% da produção, né? Então, os demais, que a gente pode pensar, todo hortifruti, né, tudo isso que a gente come no cotidiano, junto ali com arroz e feijão, que está mais 2% cada um, representa uma parcela ínfima, né, se a gente pensar na importância que esses alimentos têm para o nosso cotidiano. Então, ali, 12% da produção, vamos somar com trigo também, 16%, né? Soma café, o que seja. Somando tudo aquilo que a gente come de forma cotidiana, não dá 20%, né? E, então, realmente é uma discussão sobre o modelo de organização da economia, de desenvolvimento, que o país escolheu adotar nas últimas décadas, né? Embora isso não seja absolutamente recente, o Brasil sempre foi um país agroexportador, que teve um lugar subordinado na divisão internacional do trabalho, né, voltado para vender commodities e não ter uma capacidade de desenvolvimento industrial muito significativa, mas isso no século XX teve uma mudança ali, principalmente do Vargas até a ditadura militar, né. Com o processo de neoliberalização dos anos 90, de abertura comercial, o boom das commodities, e agora com o domínio quase total do agronegócio na política, a gente vai ter uma reversão desse processo de industrialização, né? E aqui só para mostrar a área ocupada por soja no Brasil, né? 11 Bélgicas, 3 vezes e meia Portugal, uma área de 33 milhões de hectares, né? Gigantesca. E aí a gente vai ver também os principais ingredientes ativos vendidos no Brasil, né? De agrotóxicos. Isso em 2014. O glifosato, em primeiro lugar, disparadamente, né? E é justamente o agrotóxico que a soja transgênica resiste. Então você vê uma correlação clara com a soja transgênica e o glifosato, né? E nos Estados Unidos está tendo uma restrição maior ao glifosato, já teve caso de indenizações milionárias para pessoas que tinham comprado para usar, por exemplo, em casa, né? Como um defensivo pouco agressivo, né? E que desenvolveram câncer, algum tipo de doença, conseguiram provar isso na justiça e receberam bastante dinheiro da Monsanto, né? E aqui no Brasil isso a tendência é contrária, né? Uma liberalização cada vez maior. O 2,4-D, que eu já tinha mencionado anteriormente também, se eu não me engano, ele foi proibido há pouco tempo. Teve uma discussão muito grande dentro da Anvisa, a pressão do agronegócio para que ele não fosse proibido, mas é um agrotóxico proibido na Europa, nos Estados Unidos, há décadas já. E até aqui não estou tentando lembrar do nome de outro. Tem mais um agrotóxico que é utilizado aqui, que até na Burkina Faso ele é proibido. Agora eu me esqueci o nome dele. Mas vamos seguir. O crescimento das vendas de glifosato, né? A curva acompanha bem o crescimento da produção de soja transgênica. E a conclusão de um trabalho sobre a relação dos agrotóxicos transgênicos no Brasil vai dizer o seguinte: contrariando as expectativas iniciais de diminuição do uso de agrotóxicos, após a introdução de culturas transgênicas, observou-se que o uso total de agrotóxicos no Brasil aumentou 1,6 vezes entre os anos de 2000 e 2012. No mesmo período, destacou-se o uso de agrotóxicos na cultura de soja, aumentando em mais de 3 vezes. As análises estatísticas reforçam a baixa correlação entre o consumo de agrotóxicos e herbicidas e a produtividade da soja, ou seja, o aumento da utilização de agrotóxicos é muito maior do que o aumento da produtividade, né? Porque senão ele ainda se justificaria.
sugere-se que a introdução de culturas transgênicas levou ao aumento do uso de agrotóxicos, com a possibilidade de aumento da exposição humana, ambiental e, consequentemente, os impactos negativos associados a essa substância. E esse autor, ele foi seguido dentro da Embrapa e tive muita dificuldade de publicar esse trabalho na época, né? Aqui, no trabalho da Larissa Bombardi, a quantidade de agrotóxicos que pode ser utilizada na União Europeia em relação ao Brasil, é o limite máximo de resíduo. Aqui, no caso, na água potável, é 5 mil vezes maior, né? Então, uma quantidade impensável. Se a gente considerar que, provavelmente, a União Europeia não está adotando um dado que seja exageradamente para menos, né? Tem uma consideração ambiental, de saúde humana, né? Que a gente parece não estar seguindo aqui. Aqui também, o número de agrotóxicos detectados na água. Essa é uma pesquisa, deixa eu ver aqui, do Sistema de Informação de Vigilância e Qualidade da Água para Consumo Humano, né, CISÁGUA, do Ministério da Saúde, de 2018. Cerca de 1/4 dos municípios brasileiros tem uma quantidade muito significativa de agrotóxicos, acima dos limites, né, de um ou outro, e aqui a quantidade de agrotóxicos diferentes encontrados, né. Então, você tem, no caso, testes não feitos, então tem uma subnotificação muito grande, principalmente no Norte e no Nordeste, e o caso de municípios com 27 agrotóxicos na água, né? E aqui você tem bem São Paulo, Sul, Mato Grosso do Sul, né? Uma situação um pouco melhor em Minas, embora eu já tenha olhado Patos aqui, é bem preocupante, na minha cidade, e, enfim, no caso da concentração na água, porque tem pelo menos um agrotóxico acima do limite brasileiro, né? Então, no caso do azul escuro e azul claro europeu, um pouco mais claro, né? E aí você tem uma quantidade ainda muito significativa, né? Mostrando que a gente tem razão para ter receio de consumir água no Brasil, especialmente se você vive numa região de produção grande de agronegócio, né? E eu falo pela minha cidade mesmo, a quantidade de pessoas com câncer é muito crescente e muito assustadora mesmo. Claro que existem vários elementos que influenciam nisso, né? Hábitos, alimentação de forma para além da questão do agrotóxico, mas eu não deixo de pensar o impacto que isso tem na saúde humana de forma geral, né? E saúde dos animais também, que indiretamente tem a ver com a nossa saúde. Já para ir para o final, eu tinha trazido aqui os dados da fome no caso do Brasil, eu trago também no caso do mundo como um todo, né? Existe uma tendência desde a década de 70 de redução da insegurança alimentar, bastante consistente, que ali por volta do ano de 2010 começa a reduzir a diminuição até que ela se estabiliza, e a partir de 2014 ela volta a crescer, 13, 14. E cresce bastante, assim, se você pensar, mesmo no aumento da população humana, porque cresce principalmente a fome mais extrema, mais do que a insegurança, proporcionalmente mais do que a insegurança alimentar. E aqui tem uma previsão do aumento para 2030, mas se a gente considerar a pandemia, esses dados também vão ser muito maiores, né? A pandemia impactou muito a capacidade das pessoas de se alimentarem, em grande medida porque as pessoas não têm soberania alimentar, né? Porque elas dependem completamente do mercado para se alimentarem, não tem uma alternativa, não tem acesso à terra de forma geral, e, portanto, numa situação em que tem que ficar em quarentena ou qualquer coisa do tipo, acabam deixando de se alimentar de forma apropriada. E aí, esses dados trazem uma questão importante, que é a seguinte: se esse modelo da Revolução Verde, né, da agricultura industrial, ele vem com uma promessa de erradicação da fome, de controle total das pragas, né, de resolução dos problemas humanos, em última medida, o argumento que ele trouxe, que é uma medida que se justificava em décadas anteriores, ele não se sustenta mais, né? Tanto pelos problemas ecológicos, que eu já apontei aqui antes, quanto pela incapacidade dele de alimentar de forma satisfatória as pessoas, né? E aí não porque produzir comida de menos, de fato a gente produz comida para cerca de 10 bilhões de pessoas, mas não alimenta uma população de menos de 8 bilhões. Então existe um desencontro, né, da produtividade com o acesso de fato. E isso nos leva a pensar como pensar isso de forma ecológica, né? Eu que meu tempo já tenha estourado, eu ia falar um pouco das alternativas para o controle ecológico, né? Mas essa é uma figura
do livro do Adilson Pascoal, que eu quero recomendar muito para vocês, chama Pragas, Agrotóxicos e a Crise Ambiente. Vou tirar aqui para mostrar a minha câmera, para finalizar. Vocês estão me vendo legal? Esse livro é maravilhoso, ele é de 1979, mas é uma reedição de 2019. E ele vai explicar bem o surgimento de novas pragas, como os agrotóxicos inicialmente conseguem controlar, mas com o tempo não são capazes, por vários mecanismos que os insetos têm, de resistir, né, por colocar aqui bem brevemente, né, a criação de resistência a agrotóxicos, né, que você tem uma variedade ali dentro que é resistente e dentro de uma espécie, né, variedade mais para plantas, né, mas enfim. E com o uso dos agrotóxicos, só esses animais sobrevivem, esses insetos, no caso, e depois eles se multiplicam e toda a população fica resistente, né. Ou no caso, por exemplo, do ressurgimento por a morte dos inimigos naturais, que tem uma população muito menor, uma capacidade muito menor de reprodução. Então, quando você mata esses inimigos, com o tempo, você vai ter um aumento ainda maior das pragas. O desencadeamento secundário, que é a formação de pragas de espécies que eram inócuas até então, mas com o uso dos agrotóxicos, você mata os inimigos naturais e novas pragas surgem de animais que até então tinham controle ecológico ali dentro. E, por fim, a quebra de cadeias alimentares e inimigos naturais, né? Que é basicamente o mesmo processo com mais espécies envolvidas ainda, né? E tudo isso tem feito com que haja uma necessidade crescente do uso de agrotóxicos, né? Porque eles, diferente do que se esperava, não controlam as populações de forma definitiva, né? E mais do que isso, a necessidade de acumular, usar 1, 2, 3 ou 4 agrotóxicos numa mesma produção para conseguir ter algum tipo de produtividade que compensa economicamente. Eu tinha colocado aqui a sucessão ecológica, dizer que é importante pensar que a agricultura, ela não deixa de ser parte da ecologia, né? E quando você pensa como se dá a ecologia de florestas, por exemplo, você vai ter um primeiro momento de espécies pioneiras, né, ou oportunistas, que vão ocupar rapidamente uma área e ter uma produção grande, por exemplo, de grãos, para poder se multiplicar, e a gente utiliza dessas espécies para a agricultura. Então, milho, soja, são todas espécies pioneiras, né? Mas que com o tempo os biomas tendem à formação de outros estratos, né? E de maior diversidade de espécies também, e de espécies que permanecem mais tempo, que têm ciclos maiores de vida, né? Então você vai tendo um aumento com o tempo do volume funcional, da biomassa, do fluxo de nutrientes, né? Que o Adilson colocou, interações, diversidade de estrutura, complexidade, estabilidade, até a formação de uma floresta fechada, já com um equilíbrio ecológico muito maior, um solo muito mais fértil e aumentado, né? Mais seres vivos no solo, como na Primavera bem ensina, o solo é a base da vida, né? Um solo saudável, ser humano saudável, solo doente, ser humano doente, e pensar que um nível de interações tróficas, ou seja, de animais se alimentando um do outro e se relacionando de alguma forma ali dentro, que traz mais estabilidade, principalmente em ambientes tropicais. Então, se o agrotóxico traz alguns problemas, né, em zonas temperadas, aqui muito mais, porque aqui a gente vai ter muito mais espécies de insetos, muito mais inimigos naturais que traziam um equilíbrio ecológico, que com o uso dos agrotóxicos desaparecem, né? Então, no caso de regiões tropicais, isso é muito mais severo. Para finalmente mesmo finalizar, muito brevemente aqui, sobre alternativas, falando da transição agroecológica, né? Hoje, a própria ONU, ela, desde 2018, emitiu um documento reconhecendo que a única alternativa viável para a agricultura global é fazer uma transição agroecológica em escala planetária, né? E o que é a agroecologia? Basicamente, fazer a agricultura considerando esses processos ecológicos, considerando que a necessidade da sucessão ecológica, da diversidade, de um solo vivo, né, não simplesmente nutrientes que são jogados ali, e de um uso mínimo de agrotóxicos, né, de um uso que se restringe mesmo a situações de emergência, situações últimas, e dependendo do contexto, até mesmo sua erradicação, né, isso sendo substituído pelo manejo integrado de pragas. Hoje você tem muitas formas de controle com outros insetos ou com bactérias, por exemplo, né? Um biocontrole, então,
dessas pragas, porque, se você pensar bem, a primeira praga, ecologicamente falando, é a monocultura. É quando você tira um bioma ali que tinha um equilíbrio para colocar uma espécie só, de grande produtividade e que é sensível a ataques, justamente pelos melhoramentos genéticos que eu mencionei, é que você vai ter o surgimento, então, de outras espécies que, ecologicamente, estão tendo um papel de controle, são indicadores de que tem um desequilíbrio ecológico, né? Mas elas estão indicando, a praga mesmo é a própria monocultura, ecologicamente falando, e eu acredito que socialmente também. E aí é interessante pensar que é importante trabalhar com outros seres vivos ali daquele contexto para que você consiga fazer um manejo adequado, né? E você não consegue fazer isso com um pacote tecnológico, que precisa como eu falei, sempre de muito maquinário. Acho que o maquinário pode ser usado de forma mais racional, mais limitada, né? Em agroflorestas um pouco maiores, etc. Mas aí eu também proponho a importância de uma transição agroecológica popular, né, que inclui a reforma agrária. Porque se as pessoas não têm acesso à terra, né, você vai ter um controle cada vez maior da produção, tanto das corporações quanto dos donos dessa terra, que cada vez mais estão juntos, né? E aí, portanto, não tem força política para fazer esse tipo de transição agroecológica, na medida que não é interessante economicamente produzir dessa forma, que você não consegue acumular no mesmo nível, da forma tão concentrada quanto não tem um mercado de agrotóxicos multibilionário como você tem hoje. Então, é importante que haja uma redistribuição justa do acesso à terra, para que as pessoas possam trabalhar, possam ter garantia de sobrevivência e mesmo de conseguir comercializar, se organizar de forma coletiva, né, com agricultura, aliás, com economia circular, solidária, enfim. E, finalmente, a importância também de investimento público na agricultura familiar e na agroecologia, que era uma tendência nos últimos anos do Brasil e que foi interrompida e substituída por outra tendência crescente de subsídios ao agronegócio, de isenções fiscais, de tudo aquilo que eu mencionei, né? Então, é preciso que o Estado tenha um redirecionamento radical dos seus investimentos e do seu esforço, né, de volta, muito mais do que antes até, para esses modelos que são de fato de baixo carbono, de fato permitem a alimentação das pessoas e que trazem uma soberania verdadeira, né? Caso contrário, a gente vai ter um aumento crescente de agrotóxicos, extinção crescente de espécies animais, aumento de desmatamento para criação de novas áreas privadas, ainda que você tenha uma área gigante no Brasil que poderia estar sendo produzida, hoje não é, por especulação. Então, todos esses elementos me apontam para uma necessidade de uma transição muito significativa, né, e de uma participação popular muito grande nessas questões. E eu acredito que a igreja tem que se envolver nisso. Por mais desafiador que seja, é uma questão política, mas é uma questão de sobrevivência e de qualidade de vida e de saúde, em todos os seus sentidos, e a igreja precisa se posicionar e se envolver e se importar com isso, porque como a gente bem viu, nós somos gestores, né? Fomos chamados para ser bons gestores dessa terra, e não para tratá-la como um objeto que pode ser cada vez mais extraído, até que ele não suporte mais. E é isso que está ocorrendo com a terra hoje. Então, o meu chamado, né, assim, minha convocação, e eu acredito que de muitas outras pessoas que estão envolvidas nessa causa, é para que a gente se engaje e proponha um modelo novo de produção agrícola, de distribuição da terra, que seja mais equitativo, mais saudável, e que não dependa tanto, por exemplo, de agrotóxicos, né? É isso. As referências depois eu posso mandar para quem tiver interesse. Coloquei algumas só. Mas, enfim, já estourei muito meu tempo. Obrigado, gente. Obrigado pela paciência.